bem-vindos ao canal Transatlânticos Antigos. Neste vídeo falarei sobre as caldeiras, maquinário, sistema elétrico e a propulsão do Titanic, mostrando como estes lugares funcionavam da forma mais confortavelmente detalhada possível. Por isso esse vídeo será bem longo. Não se esqueça, curta este vídeo, deixem um comentário, se inscreva no canal e ativem o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Como o Titanic era o maior e o mais moderno navio construído até aquele momento, isto logicamente nos diz que ele precisava de um motor à altura para movimentá-lo. Não era exatamente o mais revolucionário, mas era testado e confiável. Dois fatores de imensa importância para uma empresa com reputação de qualidade, não de velocidade. A principal rival da White Star, a Cunard Line, já operava os navios mais velozes do Atlântico, como o RMS Lusitania e o Mauritânia, que detiveram o recorde de velocidade de travessia por vários anos. Eles eram movidos por um conjunto que gerava 68 mil cavalos de potência, com um sistema misto de motores alternativos de expansão tripla, com não um, mas 4 turbinas que impulsionavam 4 hélices. Se não fossem os problemas graves com vibrações, eles poderiam ser ainda mais velozes. Esse sistema misto de motorização que esses navios empregavam foi um grande sucesso, combinando velocidade e economia, dominando a construção naval nos próximos anos. A White Star decidiu deixar de lado a competição por velocidade e se dedicou a construir os maiores e mais luxuosos navios da época. E muitos que acompanham meus vídeos sabem muito bem da sublime beleza da classe Olympic. A sala das caldeiras eram numeradas de 1 a 6. Havia um total de 29 delas, com 24 caldeiras duplas distribuídas entre as seções 2 a 6, tendo 4,5 metros de largura e cerca de 6 metros de comprimento, com 3 fornos em cada uma delas, com um peso total de 90 toneladas. Na sala número 1, havia outras 5 caldeiras auxiliares individuais que tinham metade do comprimento das demais. E embora essas caldeiras auxiliares também pudessem ser conectadas às principais linhas de suprimento de vapor, elas geralmente eram usadas para alimentar a usina elétrica e outros motores auxiliares enquanto o navio estava no porto. Cada uma dessas salas eram separadas da outra por um antepares tanque que chegava até o convés E. E os depósitos de carvão que alimentavam os fornos foram dispostos transversalmente em ambos os lados dessas anteparas, com a passagem entre elas permitindo acesso para as demais seções. Essas portas estanques, assim como todas as outras nos níveis superiores, podiam ser abaixadas acionando um único interruptor na ponte de navegação, por uma alavanca localizada perto de cada porta, ou automaticamente por uma boia sob o piso, caso um compartimento inundasse acidentalmente. Todas as caldeiras foram construídas de acordo com as regras da Junta Comercial para uma pressão laboral de 215 psi e foram testadas para suportar até 430 psi. Quando os motores estavam funcionando a 75 rotações por minuto, com as 24 caldeiras principais conectadas, cada uma delas provavelmente produziam mais de 260 libras de vapor por minuto. As caldeiras do Titanic continham uma grande quantidade de água, sendo a mais pura disponível. Geralmente era água doce carregada no porto, água condensada da turbina ou por evaporadores que captavam água do mar e as destilavam, pois quaisquer sais ou outros compostos poderiam causar corrosão em todo o sistema. Para produzir os 215 psi de pressão necessária para movimentar os cilindros dos motores alternativos, provavelmente levava quase 12 horas, do momento que foi acesa até a produção da pressão ideal. Como dito anteriormente,
haviam 3 fornos em cada caldeira, sendo necessário acender somente um para ativar as outras. Estes fornos iam até uma câmara de combustão central ligada a outra caldeira cercada por água, e conforme a temperatura da água subia, a pressão dentro da caldeira levava o vapor para pequenas saídas logo acima delas. E de lá, o vapor era transportado por 2 tubos principais que iam até a sala das máquinas. Válvulas de fechamento de emergência foram instaladas em cada um desses tubos, pois, caso houvesse uma ruptura em qualquer um destes tubos, o suprimento de vapor era imediatamente interrompido. A fumaça gerada pela câmara de combustão passava por um conjunto de pequenos tubos, também cercado por água, e iam para a caixa de captação de fumaça na face frontal da caldeira. Para operar as 24 caldeiras duplas no mar durante um turno de 4 horas, eram necessários 48 foguistas, 20 carregadores e 5 foguistas líderes. Geralmente, cada seção das caldeiras duplas exigia 4 carregadores para transportar o carvão das reservas e as cinzas para os ejetores, e de 8 a 10 foguistas para alimentar os fornos. Os homens eram supervisionados por um foguista líder em cada seção, e se algumas das caldeiras não estivessem acesas, eles recebiam outros trabalhos, como limpeza de máquinas, por exemplo. Para captar tanta fumaça, o Titanic tinha 4 chaminés posicionadas em forma elíptica. Eu falei um pouco sobre elas no vídeo sobre as especificações do navio. Mas, como muitos aqui sabem, apenas 3 delas eram usadas para coletar a fumaça de todas as caldeiras, e as captações que conduziam a fumaça para as chaminés eram unidas e ficavam acima das caldeiras, separadas pelas salas 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6. A terceira chaminé do navio liberava os gases da sala número 1 e 2, a segunda chaminé das salas 3 e 4 e a primeira das salas 5 e 6. Para remover as cinzas, um carregador as levava em um carrinho de mão até o ejetor mais próximo, onde a despejava em uma trimonha, algo parecido com isso. Logo após, as cinzas eram carregadas por um jato de água em um tubo que se inclinava para fora do navio, acima da linha d'água. Haviam 2 ejetores desse tipo em cada lado, e ficava nas seções número 2 ao número 6, e esses ejetores de cinzas funcionavam por meio de uma bomba de ar que trabalhava a 150 psi. Quando o navio estava no porto, as cinzas eram colocadas em sacos de lona e 4 guinchos eram usados para levantá-las e colocá-las em pequenas salas no convés E, chamadas de salas das cinzas, para posterior descarte. Os depósitos de carvão do Titanic eram abastecidos nos portos, onde o carvão era despejado em aberturas localizadas no convés F, em uma operação extremamente demorada, pois os aparadores ou carregadores tinham que ficar organizando o carvão dentro dos depósitos e, por causa do próprio carvão, também era uma operação suja, sendo um dos motivos principais dos cascos dos navios a vapor daquela época serem pretos. O Titanic tinha a capacidade de armazenar cerca de 6.600 toneladas de carvão, com um consumo diário girando em torno de 850 toneladas, o suficiente para quase 8 dias de navegação a toda velocidade. Cada uma das 6 salas das caldeiras estavam equipadas com um telégrafo iluminado do tipo Kilroy, que recebia ordens de um único telégrafo transmissor localizado na casa das máquinas. Havia também um indicador de abastecimento, e esse indicador mostrava qual dos fornos deveria ser acionado em um determinado momento. No filme de James Cameron, quando o Titanic se chocou contra o iceberg, a sala das caldeiras número 6 foi uma das primeiras a serem inundadas, e segundo Frederick Barrett, um líder da sala número 6, antes do impacto, eles receberam um alerta em vermelho, sinalizando que o navio tinha sido ordenado a parar. Então,
Ele solicitou que as caldeiras fossem fechadas rapidamente em uma preparação contra um possível impacto. Após o choque, válvulas de emergência foram abertas para liberar o excedente de vapor, já que os motores não estavam funcionando, evitando uma explosão das caldeiras. Por isso, no convés, o barulho dessas válvulas era quase ensurdecedor. Nas cenas em que as salas das caldeiras estavam sendo inundadas, parece que os foguistas não tinham nenhuma saída por causa da ativação das comportas à prova d'água. Mas havia saídas de emergência que iam até o convés E, mas era bem cansativo chegar até lá. Em 1919, o seu irmão, o Olympic, foi convertido de queima de carvão para queima de óleo, o que fez reduzir drasticamente os custos de operação com funcionários, manutenção e combustível. Devido ao grande tamanho destes maquinários, na época os maiores do mundo em um navio, foi necessário dividi-los por anteparas estanques. A sala das máquinas alternativas ficava logo atrás da sala das caldeiras número 1. Logo à frente ficava o compartimento da turbina. Em seguida, os dínamos que forneciam a energia elétrica e, por fim, os eixos das hélices. Quase todo o espaço abaixo do convés G é ocupado pelo maquinário e as caldeiras que faziam o Titanic se movimentar. As instalações das caldeiras e os reservatórios de carvão ocupavam 6 compartimentos estanques, com um comprimento estimado de 97 metros. As casas das máquinas ocupavam um comprimento adicional de 37 metros, com o restante sendo ocupado pelos dínamos e os eixos das hélices. A combinação de motores alternativos com a turbina Parsons de baixa pressão, que foi adotada para o maquinário da classe Olympic, é um dos exemplos mais expoentes do progresso da engenharia naval para a época. A economia superior do sistema se deve ao fato de que o aumento de potência é obtido com o mesmo consumo de vapor. Ou seja, esse sistema termodinâmico de circuito fechado retirava o vapor da exaustão dos motores e o condensava de volta em água, reaquecia e depois o devolvia para as caldeiras, assim sucessivamente. O número padrão de rotações dos motores alternativos era entre 70 e 75 RPM, com as turbinas girando entre 155 e 166 RPM. Mas segundo os construtores, ele podia operar até 83 ou 85 RPM, o que presumo que seja toda a potência do navio, fazendo o conjunto desenvolver de 50 a 59 mil cavalos de potência, dos quais 18 mil cavalos seriam fornecidos pela turbina, girando a 184 RPM, com a estimativa do navio atingir cerca de 24 nós de velocidade. Trazendo para vocês um pouco do histórico de rotações dos motores alternativos, da partida até a tragédia, fornecido por Bruce Ismay no Inquérito do Naufrágio, de Southampton a Cherbourg, o número de rotações dos motores alternativos foi de 68, com a velocidade estimada de 20 nós. De Cherbourg para Queenstown foi registrado o número de 70 RPM a 20,9 nós. No dia 12 de abril, foi registrado o número de 70 a 72 RPM, fazendo 20,9 a 21,4 nós. No dia 13 de abril, foi registrado 72 e 75 RPM, com velocidade entre 21,4 e 22,1 nós. E no dia 14 de abril, foram registrados 75 e 76 RPM, com velocidade estimada de 22,1 nós e 22,4 nós. Mesmo com os avisos de iceberg, Ismay contou que havia intenção de aumentar as rotações para 80 RPM, o que não aconteceu. Os motores alternativos pesavam cerca de 1.000 toneladas e o seu maior cilindro pesava 50 toneladas, com a quantidade de vapor que entrava no motor sendo controlada manualmente por uma manivela,
com as válvulas dos cilindros sendo acionadas por meio de uma alavanca ligada ao virabrequim, com dois modos, um para ir para frente e para trás. Este arranjo combinado foi testado no RMS Laurentic, e os bons resultados obtidos com esta embarcação levaram à introdução de motores do tipo nos novos navios da White Star e em outras embarcações construídas em Belfast. James Cameron foi fantástico nas filmagens desta área, e usando imagens dos motores e efeitos sonoros de um navio a vapor americano chamado SS Jeremiah O'Brien, construído em 1943 em muita CGI, nos mostrou ao menos parcialmente como este fascinante lugar funcionava. O vapor de alta pressão que vinha das caldeiras, aqui mostrado em vermelho, a uma pressão manométrica de 215 psi a uma temperatura de 201 graus Celsius, alimentava o cilindro de alta pressão em cada motor alternativo. No cilindro de alta pressão, o vapor, agora em amarelo, é expandido para 78 psi a 161 graus Celsius, e então alimentava o cilindro de pressão intermediária, onde em verde, o vapor é expandido novamente para 24 psi a 130 graus. Agora, na saída do cilindro de pressão intermediária, ele é então movimentado para um par de cilindros de baixa pressão que o expande mais uma vez. Todo esse vapor era admitido alternadamente em ambos os lados dos pistões por uma válvula lateral, que o empurrava para cima e para baixo, girando o virabrequim, que por sua vez girava o eixo, e por fim as hélices laterais. O vapor de exaustão da saída dos cilindros de baixa pressão de ambos os motores alternativos, agora com a pressão absoluta de 9 psi a 87 graus, aqui mostrado em azul claro, é direcionado para as válvulas de comutação, onde é conduzido para a entrada da turbina Parsons. Aqui vimos um processo bem interessante, onde o vapor foi expandido 3 vezes nos motores alternativos, por isso o nome, motor de expansão tripla. Agora na turbina, o vapor, em azul claro, é expandido novamente para 1 libra por polegada absoluta, a 38 graus, fazendo as pás da turbina girarem, movimentando o eixo da hélice central. Depois, o vapor da exaustão, em azul escuro, é direcionado para um par de condensadores, sendo condensado em água a uma temperatura de cerca de 21 graus. Os dois condensadores tinham uma superfície de resfriamento gigante e foram projetados para funcionar sob um vácuo de 28 polegadas, com 4 bombas de bronze circulando mais de 5.000 toneladas de água por hora, ininterruptamente dentro desses condensadores, por meio de tubos. Num processo em que o vapor que vinha do topo após a saída da turbina fluía entre esses tubos, resfriando e o condensando em água. 2 bombas retiravam a água condensada do armazenamento do condensador, levando-a em uma linha separada para 2 tanques com capacidade de mais de 10.000 litros em cada lado do navio. E outras 2 movimentavam para fora do navio os gases residuais e água do mar circulante em tubos de 29 polegadas de diâmetro que saiu para fora do navio através do convés G. Destes tanques, a água escoava para 2 outros tanques aquecidos menores, localizados em cada lado das salas das máquinas alternativas. De lá, 2 bombas em cada tanque levavam a água para 2 pares de filtros, a filtrando de graxa, óleo lubrificante e outros contaminantes, seguindo para um aquecedor de superfície que misturava o vapor condensado dos motores do dínamo com a água filtrada, aumentando sua temperatura de 21 graus para 60 graus Celsius. De lá, ele era misturado novamente com o vapor condensado dos motores auxiliares, pulando de 60 para 110 graus Celsius. Logo depois,
a água era bombeada e admitida manualmente nas caldeiras, tendo o operador muita atenção para manter os tubos das caldeiras e fornos submersos, mantendo o volume correto do espaço acima da superfície da água para a produção de vapor. Apesar de ser um sistema de circuito fechado, sempre houve perdas de abastecimento de água. Por isso, água doce era adicionada nas caldeiras, sendo transportada de tanques no fundo do navio. Curiosamente, os dois motores funcionavam em sentidos diferentes. Simplificando, o motor a bombordo funcionava na direção anti-horária e de estibordo, juntamente com a turbina, funcionava na direção horária. Pois, se, por exemplo, todas as hélices girassem no sentido horário, elas criariam um torque anti-horário no navio, o que faria com que ele virasse à esquerda. Para evitar esse problema, os projetistas inverteram a rotação dos motores, pois esta configuração cria torques que se anulam, e isso torna o navio mais estável e mais fácil de manobrar. Após o avistamento do iceberg, a única evidência que temos dos telégrafos dos motores do Titanic sendo colocados em marcha ré a todo vapor vem do quarto oficial Boxhall, que não chegou à ponte até após a colisão. O consenso geral, confirmado por muitos tripulantes sobreviventes e por Robert Hichens, que estava no timão do navio naquele momento, é que a ordem que Murdoch deu para a sala de máquinas foi simplesmente: pare. Seguindo as especificações padrões da Howlett Wolf na velocidade de 22 nós, sendo muito otimista, se os homens estivessem prontos para entrar em ação, eles poderiam parar as rotações dos motores alternativos entre 30 e 90 segundos. E eles precisariam de mais 60 a 120 segundos para fazer o navio parar e começar a ir para trás. Filmes mostram uma frenética movimentação e rapidez da tripulação em uma desesperada tentativa de fazer o navio dar ré. Mas, seguindo a lógica, era impossível o maior navio com o maior motor do planeta parar a tão curta distância. Primeiro, a tripulação não esperava uma ordem dessas 23h40 da noite, perto da troca de turno, e muitos nem estavam em seus postos de prontidão para executar a ordem de ajustes das engrenagens e válvulas. Portanto, até os motores funcionarem a ré haveria um grande atraso, pois, para acelerar e parar o Titanic, não era como pisar no freio ou no acelerador de um carro comum. Logicamente, os motores tinham que desacelerar, parar e depois dar marcha ré, mesmo não havendo nenhuma possibilidade disso acontecer, pois era um navio de 50.000 toneladas viajando a 22 nós a quase 400 metros do impacto. Murdoch fez o que pôde para ter o máximo de controle do leme. Uma curiosidade: todo mundo sabe que logo após o impacto, as máquinas foram desligadas. Mas, após um tempo, elas foram religadas a meia velocidade à frente durante 7 minutos, até que foram desligadas de vez. Para não restar dúvidas nos números que foram mostrados, nos testes no mar, cerca de uma semana antes da viagem, o Titanic percorreu 777 metros antes de parar e começar a ir para trás, após 3 minutos e 15 segundos, levando em conta que a tripulação estava em alerta total nos testes. No filme de James Cameron, a tripulação, claramente em alerta total, consegue uma reversão com a taxa de rotação bem alta dos motores milagrosamente rápido, o que não aconteceu até antes do impacto. Eu acho particularmente que o melhor que eles conseguiram foi iniciar a reversão.
Sendo um dos últimos lugares a serem inundados, a sala das máquinas alternativas sofreu grande dano após o naufrágio, com grande parte de seus equipamentos destruídos e espalhados pelos destroços. Falando um pouco mais sobre a turbina, ela ficava logo atrás dos motores alternativos e era ativada apenas quando estes motores estavam funcionando numa potência acima de meia velocidade, o que dá cerca de 50 rotações por minuto. Portanto, não havia um controle de aceleração para ela, nem marcha ré. Por isso, antes do impacto com o iceberg, a hélice central do Titanic no filme de James Cameron está parada. Curiosamente, no início do filme, na cena da partida do navio, a hélice central é acionada juntamente com as laterais, algo improvável de acontecer. Sendo do tipo de acoplamento direto, o seu rotor era acoplado diretamente ao eixo da hélice, sem nenhuma engrenagem de redução. A vantagem da turbina era que ela podia levar o vapor abaixo da pressão atmosférica e expandi-lo ainda mais para uma pressão um pouco acima do vácuo. O conjunto total da turbina pesava 420 toneladas e o rotor, de 130 toneladas, girava em sentido horário relativamente devagar, cerca de 2,22 vezes mais rápido que a rotação dos motores alternativos. Isso permitia que ela fosse acoplada diretamente ao eixo da hélice central, sem a necessidade de engrenagens de redução. O Titanic, assim como seu navio irmão, o Olympic, usou esse arranjo híbrido de maquinário combinado e a turbina de reação de baixa pressão como o quarto estágio de expansão de todo o conjunto, extraindo cada grama de energia do vapor fornecido pelas caldeiras. O resultado foi um aumento na economia de combustível e potência geral. Não é possível acessar a sala das turbinas nos destroços, por causa do estado irreconhecível de sua polpa. O navio tinha 4 dínamos principais com capacidade de 400 kW cada, produzindo 100 volts de corrente contínua. Esses dínamos e os motores a vapor que os moviam estavam situados em um compartimento estanque separado, localizado atrás da sala das turbinas. Os motores a vapor de 580 cavalos de potência que acionavam cada dínamo funcionavam a 325 rotações por minuto, recebendo vapor a 185 libras por polegada quadrada manométrica. No lado bombordo, os dínamos eram conectados a 5 caldeiras na sala número 1 e a 2 caldeiras na sala número 2. A este bordo, eles também estavam conectados a 5 caldeiras na sala número 1. Os dínamos principais alimentavam uma enorme gama de aparelhos, com uma estimativa de 10.000 lâmpadas, guinchos e guindastes elétricos de carga, elevadores de passageiros, armazéns, correios e dispensa, ventiladores elétricos de compartimentos e cabines, banheiras elétricas, aparelhos de ginástica, máquina doméstica da cozinha, aquecedores elétricos, indicadores, telégrafos, relógios, portas-estanques, indicador do leme, quadros e letreiros iluminados, sinos, telefones de serviço, sinalização submarina, telegrafia sem fio e dentre muitos outros mais. Nem todos os geradores eram necessários para atender à demanda padrão. Normalmente, apenas 2 dínamos estariam funcionando, com um terceiro pronto para ser colocado em uso se a demanda aumentasse ou em caso uma das unidades em funcionamento sofresse uma falha. Os projetistas do Titanic previram que no futuro mais equipamentos elétricos poderiam ser instalados no navio. Por isso, havia espaço no compartimento do gerador para mais 2 deles. Nos filmes, artes gráficas e dentre outros mais, o Titanic é imaginado bem iluminado, mas este é um erro comum. A iluminação do Titanic
era muito fraca e mal dava para vê-lo de longe. Quase todos os equipamentos que controlavam esse sistema ficavam no convés mais baixo, na extremidade dianteira da sala do gerador, e era composto por 4 conjuntos de aparelhagem principal, com cada conjunto controlando um dos 4 geradores principais, tendo a energia distribuída por 25 painéis equipados com engrenagens para controlar 2 circuitos em cada painel, cada um com 600 amperes de capacidade. Havia também um par de dínamos de emergência situado no convés D. Esses dínamos produziam somente 30 kW e fornecia energia suficiente para 500 lâmpadas instaladas em todos os compartimentos dos passageiros, tripulação, maquinário e no convés dos botes. Havia também interruptores que permitiam o ligamento de 5 lâmpadas no arco do cesto da gávea, 7 lâmpadas nos depósitos de carga, as luzes das bússolas na ponte de navegação, incluindo a casa do leme e a casa das cartas. Garantia também o funcionamento do aparelho de comunicação Marconi e 4 guinchos do convés acionados eletricamente. Cada dínamo de emergência era acionado a 380 RPM por um motor composto, e os tubos de fornecimento de vapor de emergência que alimentavam esses motores corriam ao longo do convés E, sendo organizados de forma que pudesse receber vapor de qualquer caldeira da sala número 2, 3 ou 5. Durante o naufrágio, os heróis das casas das máquinas mantiveram os dínamos principais ligados o máximo de tempo possível. Mas à medida que o vapor diminuía, os dínamos de emergência tiveram que ser ligados para economizar vapor, mantendo o sistema de telégrafo, luzes da ponte, convés e compartimentos de passageiros iluminados. Ao decorrer do tempo, notou-se uma grande diminuição do brilho das luzes, pois a pressão do vapor estava se esvaindo, fazendo os dínamos gradualmente girarem cada vez mais devagar. Muitos testemunhos de sobreviventes falam sobre as luzes diminuindo gradualmente o brilho, passando de um branco ou amarelo brilhante para um laranja e vermelho escuro. Na sala Marconi, Phillips e Bright lutavam para manter a potência do rádio, que diminuía lentamente, à medida que o motor gerador, que convertia os 100 volts do sistema para mais de 300 volts necessário para o rádio, desacelerar, o que fazia o transmissor centelhador começar a falhar, por falta de energia. Não foi um colapso súbito, mas uma diminuição lenta e constante. Por isso, eles ficaram o máximo de tempo possível neste lugar. Enquanto o navio estava inundando, houve curtos-circuitos em muitos, se não todos, os circuitos na parte frontal do navio. E isto desarmava disjuntores importantes nos quadros de distribuição destas áreas. Isto teria aliviado parte da carga dos geradores, permitindo que eles mantivessem o funcionamento com o que restava do suprimento de vapor, garantindo que as luzes do restante do navio permanecessem acesas, mesmo que este ainda estivesse com brilho reduzido. Dada a destruição mecânica e estrutural ocorrendo dentro do navio, possivelmente um cabo elétrico principal parcialmente quebrado, um fusível ou disjuntor sendo jogado para fora de seus contatos, um jato de água em um dos dínamos e assim por diante, fez com que, às 2 da manhã, elas piscassem e apagassem completamente, deixando todos de uma quase escuridão para uma escuridão total. Como a maioria aqui já sabe, o Olympic e o Titanic faziam uso de 3 hélices feitas de cobre e manganês, presas a uma saliência de aço fundido por pinos e porcas de alta resistência, tendo as laterais cerca de 7 metros e 38 toneladas e a central cerca de 5 metros e 22 toneladas. As 2 hélices laterais eram acionadas pelo conjunto de motores alternativos, e a hélice central
era acionada pela turbina de baixa pressão que reutilizava o excedente de vapor dos motores alternativos. Não existem fotos claras das hélices do Titanic, exceto nos destroços. Todos os outros registros pertencem ao seu navio irmão, o Olympic. A classe Olympic de navios foi projetado para ter 3 propulsores. Os 2 da laterais são obviamente confirmados com 3 pás, mas a central quase sempre é prevista com 4 pás. E já que ela não aparece nos destroços, fica uma dúvida. A hélice central do Titanic é quádrupla ou tripla? Um caderno de anotações original, mantido pela própria Howlin' Wolf, fornece alguns dados muito interessantes para as especificações das hélices do Titanic. A julgar pelos números das entradas nos estaleiros, aqui mostrados como 400, representando o Olympic, e 401, o Titanic, parece que a entrada do Olympic foi escrita em 1911 e corrigida em janeiro de 1912, antes da reforma do mesmo em 1913, e que o Titanic deu entrada também em janeiro, mas sofreu alterações em algum momento de janeiro ou fevereiro de 1912. Os cálculos aqui são interessantes, mas o número de pás na hélice central do Titanic também é, porque o número 3 é registrado de forma muito clara. Até o momento, parece não haver outra fonte primária para contradizer isto, e não há nenhum outro documento que dê o número de pás para esta hélice central. Mas, em uma foto enquanto o Titanic estava sendo montado, aparece uma hélice solitária no chão. Não ficou claro quantas pás tem essa hélice, mas dada o seu tamanho, eu particularmente acredito que seja a hélice central com 3 pás. Sendo esse o caso, o Titanic pode muito bem ter sido equipado com uma hélice desse tipo. Não sabemos exatamente o que motivou a Howlin' Wolf fazer esta modificação, mas é provavelmente uma tentativa de encontrar o projeto de hélice mais eficiente, a fim de maximizar o desempenho. Sem dúvidas, se o desempenho do Titanic tivesse sido satisfatório, eles teriam alterado as hélices do Olympic quando surgisse a oportunidade. Mas o Titanic não estava em serviço por tempo suficiente para avaliar seu desempenho de forma adequada. Então o Olympic tomou seu lugar e sofreu alterações durante a reforma de 1912 e 13, com a instalação de uma hélice central de 3 pás. Mas a mudança não parece ter sido um sucesso, já que foi substituído novamente por uma versão de 4 pás em 1919. Adentrando mais no assunto, uma hélice de pá única é a mais eficiente hidrodinamicamente falando. Mas claro, se a vibração pudesse ser tolerada. Assim, para obter um nível aceitável de balanceamento com muito menos vibração, uma hélice de 2 pás, na prática, é a mais eficiente. À medida que as lâminas são adicionadas, a eficiência diminui, mas o nível de vibração também. A maioria das hélices são feitas com 3 pás para menor vibração, tamanho, eficiência e custo. Quase todas as hélices atualmente são de 3 ou 4 pás. Alguns navios têm até mais. E este foi mais um vídeo do canal Transatlânticos Antigos. Agradeço a vocês que assistiu até aqui. Então aperte o like, se inscreva no canal e deixe um comentário no vídeo. No próximo, começaremos a falar sobre o grande dia da partida do Titanic. Até lá!